Olá, meus queridos. Como estão vocês? Olha, nós vamos para mais uma aula do capítulo 2 do livro de geografia de vocês. Saudações geográficas a todos. Espero que todos estejam bem. Então, hoje não tem vinheta de início de aula, porque eu estou com outro computador. Meu computador deu um probleminha. Está no conserto e a gente vai dessa forma aqui mesmo. Então, nós vamos pegar o livro da página 20, deixa eu ver aqui, da página 32 e 33. Apenas essas duas páginas, porque na aula passada a gente trabalhou a abertura do capítulo, o início, né? Até a página aí 31, né? Nós fizemos essa aula aí. Então, nós vamos agora para a segunda aula desse capítulo e eu gostaria que vocês pegassem o livro na página 32 e 33, que a gente vai estar trabalhando parte 2, mais especificamente os itens rumo às eras das redes, e a economia industrial do século XX. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que lá no final a gente tem uma proposta aí de atividade para esta aula, certo? Vou passar para cá o vizinho, deixar ele aqui no cantinho. Então, nós vamos sobre essa era das redes, ou seja, continuar as discussões sobre essa era das redes, né? Então, as técnicas, elas são quase tão antigas quanto a humanidade. Desde quando surgiu o homem na Terra, desde as primeiras civilizações, né, as primeiras manifestações aí do homem no planeta, veio desenvolvendo, né, o homem ele veio desenvolvendo algumas técnicas para poder conseguir sobreviver, né, através da sua inteligência, ele passa a planejar, a construir objetos. Então, essa tecnologia, ela vem desde os primórdios, né? Mas só que apenas no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, que essas técnicas elas tornaram-se suficientes para transformar profundamente a superfície da Terra. Vocês viram que os homens, eles, na Revolução Industrial, eles criam uma máquina que é movida por uma energia que não seja a energia da tração animal e da força bruta do homem, né? Da força braçal do homem e nem da tração animal para poder mover uma máquina. Aqui vocês podem perceber aqui, ó, que nesta imagem o homem ele já começa a produzir aí o fogo, por exemplo. O fogo, vou marcar aqui nessa imagem, né? O homem aí já fazendo sua comida. E desse outro lado aqui a gente pode observar uma evolução aí dos aparelhos celulares. Eu coloquei porque é uma questão assim bastante curiosa por vocês, né, que nasceram aí na geração das redes, na era da informação, e está fazendo aí uma analogia entre a evolução humana, né, com uma tecnologia que evoluiu bastante ao longo do tempo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial e o imperialismo, né? Um pouquinho de história aí. Eu acredito que vocês, do sexto ano ao nono ano, vocês estudaram geografia e história e com certeza passaram aí por esses conteúdos, tanto da Revolução Industrial quanto do imperialismo. Então, a Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra em meados do século XVIII, né? Quais foram as características principais da Revolução Industrial? Né? O surgimento, a descoberta do carvão mineral como fonte de energia e o homem ele criou uma máquina que funcionasse por meio dessa energia do carvão mineral.
a chamada máquina a vapor. E aí houve um surto na produção industrial, por isso que é chamado de revolução, né? Então, a combustão do carvão mineral e a máquina a vapor, elas expandiu de maneira inédita a capacidade produtiva do homem. Então, as mercadorias, os utensílios utilizados pela sociedade humana, de certa forma, passaram a ser produzidos de forma mais rápida e mais eficiente. No fim do século XIX, houve uma disputa aí de mercados, porque as potências que se industrializaram, elas começaram a necessitar de mercado consumidor, de matéria-prima, para expandir o seu comércio, o seu sistema, né, de produção e de lucro. Então, a Europa e os Estados Unidos, por exemplo, foram centros de grande desenvolvimento industrial e econômico e passaram a expandir, né, a conquistar novos territórios em outras partes do planeta. E esse momento aí de expansão desses novos territórios, dessas áreas de influência econômica baseada nas potências europeias e nos Estados Unidos, foi chamado de imperialismo, essa disputa aí territorial para expandir o seu comércio industrial, né? Então, durante o imperialismo, as potências industriais anexaram territórios coloniais na África e na Ásia, né? Foram esse momento chamado imperialismo, ele também foi denominado neocolonialismo, ou seja, uma nova forma de colonizar outros continentes, que a colonização aconteceu nos continentes americanos. Então, o novo colonialismo, o neocolonialismo, aconteceu principalmente nos países do continente africano e do continente asiático. Então, houve uma nova divisão aí internacional do trabalho, né? Aqui nós temos uma imagem que fala aí da evolução da divisão internacional do trabalho. O que é essa divisão internacional do trabalho? É justamente essa relação aí de exploração entre as metrópoles e colônias, entre as áreas desenvolvidas com as áreas menos desenvolvidas. Então, houve essa evolução dessa relação aí de explorados e exploradores. Então, no capitalismo lá no período das grandes navegações, aí, a visão nacional do trabalho estava a da expansão para com as colônias. As colônias forneciam metais, especiarias e escravos para metrópoles, enquanto as metrópoles forneciam produtos manufaturados. Já nesse período aqui do capital até o terceiro, houve uma consolidação do capitalismo e dessa divisão internacional do trabalho, né, onde as metrópoles, com a Revolução Industrial, ofereciam para suas colônias produtos industriais, né, enquanto as colônias produtos marítimos, minerais, fósseis. Nesse sentido, é a chamada divisão internacional do trabalho. A economia industrial do século XX, ela vai continuar aí nesse processo de evolução, porque ao século XVIII acontece a revolução industrial. A indústria ela só está aperfeiçoando ao longo desses séculos, metade do século XVIII para cá. Século XIX, a indústria desenvolve, descobre-se novas fontes de energia, inclusive o petróleo, né? Já no século o petróleo torna-se um recurso importantíssimo para a evolução da indústria nesse período, e a eletricidade ela é descoberta, que vai propiciar no salto na capacidade produtiva dessas indústrias, que até então era apenas utilizada a energia não mineral. Então, a indústria automobilística, no início do século XX, vai ser assim, uma produção
bastante importante para a evolução do sistema industrial capitalista. A indústria ela difundiu para áreas distantes das reservas de mineral, não é a fonte de energia, e sim o petróleo. Onde tinha o petróleo, o carvão mineral, a indústria ela vai se expandir. O espaço geográfico e as paisagens conheceram a geografia, como vocês sabem, é a ciência que estuda as transformações do espaço geográfico. O objeto de estudo de geografia é o espaço geográfico. Então, todos os geografia é para entender como é que o espaço geográfico ele é. E a indústria foi uma atividade humana, é uma atividade que transforma significativamente as paisagens e o espaço geográfico. Então, houve uma organização das fábricas a partir dessa produção automóvel a larga escala, cria montagem automóvel programados produzidos em larga escala, chamada linha de montagem. O emprego da mão de obra qualificada e a utilização intensiva são características marcantes desse período. E esse sistema de produção foi um sistema criado por Henry Ford, o primeiro dono da Ford, né, a criação da automóveis Ford, então, aí, que foi criado nesse período. Então, o Fordismo ele é caracterizado pela produção em massa, estocagem, alienação do trabalhador por cobrar imensamente a produtividade, a produção. Então, quanto mais produziam e lançavam no mercado, mais rentabilidade e lucro a empresa teria. Então, houve uma disputa acirrada por mercados. As empresas elas passaram a buscar inovações e aperfeiçoamento técnico ao longo desse tempo, né? Então, o Fordismo, esse sistema fordista que eu acabei de dizer aí, ele reforçou a tendência de concentração das empresas junto às jazidas de carvão mineral. As empresas elas lavam em lugares onde tinham a mão das fontes de matéria-prima também abundantes para poder facilitar o processo de produção. Então, até a década de 1960, criado no petróleo, sistema de produção taylorista, fordista, produção em massa e protege também. Então, a partir da década de 70 para cá, vai surgir um novo ciclo de inovações. O homem ele vai cada vez aperfeiçoar a sua produção. Então, chega um momento aí da década de 70 para cá, um momento chamado de revolução técnico-científica. Eu estou analisar muito bem esse momento para a revolução técnico-científica e a ciência, a tecnologia vão se unir e um novo cenário, um novo sistema de produção industrial. A revolução da informação, a descoberta de novos materiais, de novas tecnologias, de geração, inclusive, vai ser característica marcante desse momento científico e informacional. Esse aqui temos uma imagem, um quadro que está aí na página 33 do livro, onde vocês vão ver aqui uma dos ciclos de industrial de energia, de força hidráulica, de ferro, o ciclo do carvão, onde vai surgir 19 vias, navios a vapor, siderurgia. Entendeu? Então, olha, já o ciclo do petróleo, início do século XX, que é o petróleo, eletricidade, químicos, automóveis, surgimone, ciclo da eletrônica, dos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, petroquímicas, a aviação e
E o ciclo informático está se expandindo, softwares que são programas de computador, novas mídias, biotecnologia, né, bastante evoluída nesse melhoramento, clonagem, tudo isso vai acontecer. E essa é uma perguntinha aí na área 3, né? Bem assim, relacione a evolução da energia com o aprimoramento dos transportes ao longo dos ciclos de lógica. Aí você tem que observar o livro de vocês aí na parte 3, serve bastante. Veja a pergunta aí da análise da imagem, que é muito cobrado isso no médio. Uma das habilidades, uma competência que vocês devem adquirir, justamente essas de estarem avaliando imagens, questionando, perguntando. E o livro ele traz as perguntas, então é bom que vocês observem essas partes aí mágicas do livro e as perguntas colocadas aí. Qualquer coisa que vocês tiverem também, vocês podem entrar no privado e perguntar. Se vocês tiverem estudado capítulo 2, apresentar alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer, que ficou subentendido ou que não ficou entendido pela observação, vocês podem entrar em contato comigo, viu? Pelo WhatsApp privado, que eu vou responder para vocês da melhor possível. Então, assim, essa alteração de novas energias trouxe a maior rapidez, aceleração dos ritmos de transporte, de né, tecnológica. Então, meus queridos, vamos lá para a hora da atividade. É bem simples a atividade de hoje. A atividade é comum. Fazer o quê? Depois de ter assistido essa videoaula e fazer a leitura do conteúdo, a página 8 a página 33, faça uma leitura atenta do seu livro de geografia. Entre no link aqui, vocês vão entrar nesse link aqui. Entre nesse link. E a atividade aí, vocês já conhecem, vocês já responderam a atividade nesse Google Formulário. Separem nos espaços que tem que digitar a resposta. Ao clicar em enviar, eu receberei aqui. Se tiver um problema em acessar esse aqui, ou está próximo da internet, quando vocês tiverem a oportunidade no WhatsApp, mensagem no WhatsApp, vocês podem mandar que eu vou resolver como é que você pode fazer a atividade se não estiver conseguindo fazer pelo link. Certo? Então, bom trabalho, casa, se proteja, né? Já sabe quando termina tudo isso. Então, aproveitem espaço para poder estar estudando essas cobranças que a gente faz, certo? E se proteja. Obrigado pela atenção e estude umas coisas mais produtivas que a gente deve estar fazendo nesse dia social é estudar. Estudar. Não tenha nada de prejuízo, vocês terão. Ok? Muito obrigado, meus. Tchau, tchau.